Oi, sumidos e sumidas, tudo bem por aí? Na verdade eu que tô sumido, né? A série Memórias está no meio de um intervalo bem maior do que eu imaginava. Quem segue o Vida no Twitter provavelmente já sabe, porque eu já expliquei por lá algumas vezes. No Instagram também cheguei a postar. Mas se você por acaso tá até agora esperando o quarto episódio da série, eu tô aqui pra te contar por que é que ainda não rolou. Então esse não é um episódio novo, é só um recado pra gente bater um papo rápido aqui pra eu te explicar direitinho. A questão é que fevereiro e março foram meses de muito trabalho por aqui, muito mesmo. Acho que foram os meses de mais trabalho desde que eu saí do meu emprego pra me dedicar aos podcasts. Então, para quem não sabe, eu tenho uma produtora e 2 podcasts que eu faço pela produtora, a Escuta Aqui, coincidiram as datas agora. O Rio Memórias, que é um podcast narrativo de história do Rio de Janeiro, acabou de estrear a 2ª temporada e coincidiu com o Como Cobrir, que é o podcast do Festival 3i de jornalismo, que eu fiz com a Jéssica Costa e com o Jean Albuquerque. São 15 mini-guias em áudio para coberturas jornalísticas, então inclusive é um material que pode te interessar bastante. Mas enfim, essas 2 produções deram muito trabalho. O Rio Memórias continua, né? Porque vão ser 6 episódios quinzenais. A gente ainda tá produzindo. Mas o Como Cobrir, os 15 episódios já estão no ar. A produção já acabou. Então agora eu consigo dar uma respirada para voltar a cuidar da série Memórias. Essa série é muito importante para mim, eu não vou fazer na correria ou de qualquer jeito, quero fazer com a dedicação mesmo ali que a série merece. Isso leva muito tempo, dá muito trabalho. A série ainda tem 2 episódios para sair, o próximo é sobre o furto ao Banco Central de Fortaleza. Aliás, por uma coincidência incrível, a Netflix está lançando nessa semana uma série documental sobre esse tema. Não é nada combinado com Vida, não é publi, mas a série chama 3 toneladas, então enquanto o episódio não vem, você pode ver a série e principalmente você pode escutar o episódio do Serifa Cast, porque essa produção do Vida é uma parceria com o Serifa, do André Jonatas. A gente apurou juntos, a gente fez a entrevista juntos, e aí cada podcast publica o seu episódio. O do Serifa já está no ar e o do Vida vai ao ar em algum ponto do mês de abril. Depois ainda tem o episódio que encerra a série, o último, que é com o Cílio Bocaneira, sobre a cobertura da queda do Muro de Berlim. Então eu peço desculpas por esse atraso, mas eu tenho os trabalhos que me remuneram, que pagam meus boletos. Hoje eu não tenho mais o meu emprego, né? Eu saí do emprego justamente para me dedicar aos podcasts, e esses trabalhos têm seus prazos. Infelizmente o Vida ainda não pode ser a prioridade na minha fila. Quero muito que seja um dia, por isso tem a campanha de financiamento, por isso que eu sempre digo como essa campanha é importante. Ela permite, por exemplo, que a gente tenha trilha sonora original nessa série, mas não é o suficiente ainda para eu me sustentar, para pagar minhas contas, então às vezes outros trabalhos atropelam. Aliás, durante esse período de atraso, esse intervalo aí, eu perdi uns 20 assinantes no Vida, deixaram de assinar o podcast. Imagino que nem todos tenham sido por causa do atraso, acho que é um ciclo natural mesmo, é do jogo, mas eu entendo também se foi por causa disso, entendo totalmente. E de maneira geral, na média, entre os assinantes que chegam e os que saem, esse número vem caindo aos pouquinhos desde o ano passado. O Vida já chegou a ter 130 assinantes, hoje tem menos de 100, então reforço o agradecimento a quem está nesse barco comigo, ou desde o início, ou quem chegou agora, a quem confia no trabalho, e fica o convite para você que ainda não é assinante, que gosta do Vida, que acredita no jornalismo independente, para dar uma olhada nos planos. Você pode buscar por Vida de Jornalista no Catarse, no PicPay ou na Aurelo, aí você escolhe um plano mensal a partir de R$5, e a partir dos planos de R$10 você pode entrar no grupo do Vida no WhatsApp para a gente bater um papo lá. De vez em quando eu vou colocando os materiais por lá. Se você não puder contribuir todo mês, tem a opção da contribuição pontual pelo Pix. A chave é o e-mail podcastvidadejornalista@gmail.com. Então, mais uma vez, eu peço desculpa pelo atraso, prometo que eu vou caprichar bastante nesses próximos episódios. A série volta em algum ponto do mês de abril. Enquanto isso, eu deixo a dica do Rio Memórias, que também é um podcast narrativo com a mesma pegada do Vida, e você ainda ouve a minha voz por lá um pouquinho, porque eu faço umas locuções adicionais. A apresentadora do podcast é a grande Gabriela Montoni, mas eu de vez em quando leio alguma coisinha, um trechinho antigo de jornal, alguma coisa do tipo. E tem também o Como Cobrir, que tem tudo a ver com jornalismo, são guias práticos de cobertura para te ajudar e para você espalhar por aí. Então eu vou deixar aqui os 2 teasers agora para você ouvir, para você conhecer o Rio Memórias e o Como Cobrir, beleza? Então até daqui a pouco e obrigado pelo apoio de sempre. Um beijo, um abraço e até mais. É aqui, primeira rua do Rio de Janeiro, Ladeira da Misericórdia, que nem era ladeira, né, na época, era Rua da Misericórdia ainda. Muito doido, né? Saber que ela ainda tá aqui de alguma maneira, mesmo que seja só um pedacinho dela. Castelo era bom. Era. Como é que se diz? Eu me sentia bem. Eu me sentia bem. Falta hoje é essa amizade sincera.
que não existe mais. Você hoje... Acabou. Eu sou a Gabriela Montoni e essa é a segunda temporada do podcast Rio Memórias. Alô, teste 1, 2, 1, 2, 1. Difícil pra mim imaginar o que era isso daqui. Dessa vez, a gente vai explorar em 6 episódios a Galeria Rio Desaparecido, com lugares e símbolos da cidade que deixaram de existir. Então, assim que a gente entra aqui, é um espaço bem amplo e olhando pra cima tem a cúpula gigante que foi desenhada pelo Gustave Eiffel, Jamile, que fez só a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade. Tá bom pra você? Mas esse primeiro episódio é um pouco diferente. A impunidade é o maior combustível da barbárie. Quando não se pune um crime, o que se faz é autorizar novos crimes da mesma natureza, porque quem vai cometê-los sabe que não vai ser punido. Eu quero te convidar para lembrar 4 vidas que foram silenciadas no Rio de Janeiro e, ao contrário do que os seus executores queriam, não desapareceram. Viraram ícones de resistência. Marielle, Amarildo, Stuart, Rubens, presentes. Oi, Jéssica Costa por aqui. Oi, eu sou o Rodrigo Alves e você que é jornalista tá precisando daquela ajudinha para saber como cobrir um determinado tema? Uma forma de conscientizar a sociedade sobre os direitos dos casais homoafetivos. Reportagens especiais sobre os povos indígenas no Brasil. Direitos básicos de uma pessoa com deficiência. Uma cantora denuncia que foi vítima de racismo quando se apresentava em um bar. Os casos de violência doméstica contra a mulher têm aumentado em vários países e no Brasil. Alerta que as questões do clima exigem ações urgentes e estão colocando em risco a saúde do planeta. O Festival 3IT entrega um pacote com 15 guias práticos de cobertura. São áudios de 5 minutinhos com o essencial sobre o assunto e um monte de indicações para você se aprofundar. E faz esse material aí circular nos seus grupos, na sua faculdade, na sua redação. E vamos em frente, aprendendo sempre. Valeu!